Olá, que prazer estarmos novamente aqui com o nosso programa Sala de Imprensa. Na verdade, procuramos trazer sempre personalidades, autoridades que possam transmitir informações importantes para você que tem prestigiado a nossa audiência. Nós temos um programa comprometido com a ética, com o profissionalismo e principalmente com a dignidade humana. É fundamental. Nós temos a honra de estar recebendo aqui este grande executivo, jornalista, empreendedor e principalmente um homem da comunicação do Brasil, que é o meu querido amigo Sérgio de Castro. Sérgio, um prazer recebê-lo aqui nesse momento e ele vem trazer assuntos importantíssimos. Por favor, é com você a palavra. Muito obrigado, Sérgio Rodó, pelo prestígio do seu programa e você nos dá a oportunidade para falarmos um pouco do Rotary. Não tenha dúvida. A maior organização de serviços voluntários do mundo. E hoje, numa data especial, porque hoje à noite teremos os 90 anos, as solenidades comemorativas de 90 anos do prestigioso Rotary Clube de São Paulo, que é o segundo clube fundado no Brasil. O primeiro clube fundado no Brasil foi em 1923, no Rio de Janeiro, que é o padrinho do Rotary Clube de São Paulo, fundado um ano e pouco depois, em 1924. Então hoje lá o presidente Carlos Goulart está convidando toda a comunidade Rotary e todos os rotarianos, os convidados, as personalidades. Os Rotaries do Brasil inteiro estão comemorando? Exatamente. Não, é a comemoração do Rotary Clube de São Paulo, de São Paulo, que é o primeiro clube da verdade, nossa... que está fazendo 90 anos. Está fazendo 90 anos. E a mesma coisa o do Rio, que fez 91 anos. Exatamente. Foi fundado em 1924, fevereiro de 1924. E hoje, nesta noite, vai acontecer esse evento, que também lá com o prestígio, não poderia deixar de salientar isso, do nosso governador, o atual governador, aquele que é o mandatário de todos os clubes da nossa região, que é o nosso querido amigo e companheiro Cláudio Moisés, que é associado ao Rotary Clube de São Paulo, Barra Funda. Então hoje à noite teremos isso, mas durante o seu programa de muito prestígio, vamos tentar falar um pouquinho sobre essa história do Rotary, o que o Rotary realizou, as suas principais realizações e outros aspectos também em relação à igreja, as parcerias que o Rotary fez com a interreligiosidade, que é muito importante. Né? Não tenha dúvida. Eu tenho o prazer de estar entrevistando essa figura emblemática, importante, que é o Dr. Sérgio de Castro, que é jornalista, decano da mídia rotária brasileira. Ele é diretor do Grupo 1, do nosso querido Dr. Oduvaldo Donini, advogado, jornalista também, do qual eu tive a oportunidade de realizar bons projetos para os jornais do Grupo 1, que dentre a rede de jornais, mais de 7 jornais, está a Gazeta de Pinheiros, que é um jornal tradicionalíssimo. Como o nosso programa vai para 60 emissoras no estado de São Paulo, nós temos a oportunidade de identificar. Pinheiros é um dos bairros mais importantes do estado de São Paulo, e a Gazeta de Pinheiros, na verdade, é um veículo de comunicação de muita expressão jornalística e de informação para todo o bairro e para toda a cidade de São Paulo. Ele é âncora do programa Os Imigrantes, na rádio Trianon 740 AM, todos os domingos às 19 horas. É funcionário gestor da Fundação Rotária no Colégio Rio Branco. Ex-funcionário. Ex-funcionário. Sou aposentado lá. Por 43 anos prestou seu serviço. É autor de livros com os nomes extremamente significativos e sustentáveis, algo que hoje é tão proclamado por toda a sociedade brasileira e todo o mundo, que é Juventude e Paz, não é? Seguir sem medir, e Sínteses e Paradoxos. Na verdade, são livros que falam e retratam o cotidiano, a vida, os valores da vida, as questões de ordem pessoal, familiar, não é isso? A história de São Paulo, São Paulo. Gastronomia. Quem quiser adquirir algum desses livros, onde é que pode Esse livro poderá ser adquirido na Livraria Saraiva. Tem na Livraria Saraiva, consta
do catálogo. Mas, se quiser, Juventude e Paz, Seguir Sem Medidas e Sínteses e Paradoxos. Juventude e Paz está esgotado. Está esgotado. Quem sabe eu que vou reeditar um dia. Mas os outros dois livros... Seguir Sem Medidas e Sínteses e Paradoxos. Qualquer livraria Saraiva foi nessa editora que eu fiz o lançamento desses livros, respectivamente em 2004 e em 2011. E o nosso ilustre professor Sérgio de Castro é o nosso entrevistado e é o autor dessas duas obras. Editou 240 revistas rotárias, não é? Hoje até mais de 240. É verdade. E tem um fato muito interessante na sua trajetória profissional, como um grande, não é, entusiasta, profissional, na época contratado e hoje de forma espontânea, lutando pela política, pelo trabalho que o Rotary Club desenvolve no mundo inteiro. Para terem uma ideia, o Rotary é o responsável, não é, para a eliminação da poliomielite em todo o mundo. Não é? Fizeram uma campanha vibrante, maravilhosa, e ele citou do Dr. Cláudio Moisés. Cláudio Moisés é um grande companheiro. Na verdade, o Cláudio Moisés é o nosso vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, é um dos nossos vices, porque é um jornalista brilhante, não é? Tem inúmeras obras, trabalhos realizados em todo o Brasil. E ele, na verdade, tem a oportunidade de ser o governador, não é? Desta região, não é isso? Do distrito 4.610, que é aqui parte de São Paulo, porque São Paulo é tão grande. É tão grande que foi dividido em distritos. Em 3 pedaços, né? Em 3 distritos. Então, e ele é o governador. Que abrange o centro de São Paulo, a Zona Oeste e parte da Zona Sul, um pouquinho só da Zona Sul. E os outros distritos têm as demais regiões. Sul. Quero transmitir meu forte abraço ao meu querido amigo Dr. Cláudio Moisés, pela confiança, pelo trabalho e por tudo que tem feito também pela nossa Associação Paulista de Imprensa. Na verdade, teve um fato muito importante, conforme eu havia exposto aqui para cada um dos senhores. Este meu entrevistado de hoje, brilhante jornalista, Sérgio de Castro, ele entrevistou essa figura que Deus já levou, mas que continua na alma de muita gente e que, inclusive, parece-me que vai ser canonizada. É verdade. O processo de canonização já iniciou no Vaticano, com o objetivo de virar santa, que é a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Inclusive, ele teve, o Sérgio de Castro, oportunidade de entrevistá-la e vai contar aqui algumas coisas dessa entrevista que ele ficou extremamente entusiasmado e, mais do que isso, apaixonado ainda mais pela obra caridosa daquela digna pessoa, aquele ser humano valoroso que já se foi. E foi na Convenção Mundial do Rotary Club Internacional de São Paulo em 1981. E aí, agora, em 2015, o ano que vem, nós vamos ter a oportunidade de estar realizando outra Convenção Mundial do Rotary Club Internacional São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Onde vai ser? No mesmo EMB. No mesmo Centro local de Convenções do EMB, no Palácio. Durante 2 semanas estará à disposição do Rotary, porque para montar o evento vai demorar 2, 3 dias, depois 1 semana de evento, depois para desmontar. Durante 15 dias a Prefeitura, isso já foi um acordo já feito com o ex-prefeito Kassab, que o prefeito Haddad confirmou e ratificou e manteve. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é importante. Eu já fui presidente do Conselho de Administração do antigo ANB Turismo e Eventos da cidade de São Paulo, hoje SP Tours, São Paulo Turismo. E é a empresa responsável pela política do turismo e dos eventos aqui na cidade de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo realiza diariamente, uma média de 2.000 eventos. E isso na minha época, hoje, né, eu fui de presidente de 93 a 95. Hoje deve realizar muito mais, né? Mas eu lembro de você na convenção de 81. Sim, lá do Rotary. No Rotary, porque o governador do estado na época era o José Maria Marim. José Maria Marim. E eu fui oficial de gabinete dele. Isso, lá. Exatamente. E ele esteve lá na sessão de abertura, junto com o então presidente da República,
João Batista de Oliveira Figueiredo. O general, né? General João Batista de Oliveira Figueiredo. Com a presença do... Saudosa memória. É verdade. Muita gente critica, mas eu rendo homenagens a ele. Não é? Um homem que fez tudo que pôde e, infelizmente, citaram essas coisas e morreu pobre, né? E ele permitiu que... Hoje você não tem um presidente que morra pobre. Que ele deu início, ele deu o start, não é, Sérgio? Lembra? O start para reiniciar a democratização, né? Foi ele que foi dos primeiros a sinalizar essa possibilidade. Né? Quero deixar claro que morrer pobre não existe demérito nenhum. Mas eu quero dizer que um homem que foi presidente da República, né, tendo às mãos um país todo, com um crescimento de uma média de 7% ao ano, média de 7% ao ano, né, com o então ministro Antônio Delfim Neto, que todos criticaram muito também, que hoje aí é uma das vozes mais ouvidas em questões dos problemas da economia do país, e que vai dar uma entrevista para nós também, o professor Antônio Delfim Neto. Na verdade, nós temos que pensar o seguinte: que bom que hoje a gente tem a realidade, né? Que bom que a vida hoje é mais fácil, né? Em razão do forte envolvimento das mídias, principalmente as mídias sociais, não é? Os canais que passam por todos, né? Através dos programas aí da rede social, não é? Da internet, além de todo o manancial e a estrutura da comunicação através da rádio, televisão e da mídia impressa. Portanto, nós estamos aqui ao lado de alguém que tem muita coisa para falar e que, sem sombra de dúvida, além de ser uma pessoa altamente agradável, né, muito inteligente, o meu querido entrevistado tem também, dentro das suas atividades, uma coisa que eu achei brilhante. Meu ilustre amigo, você tem uma memória que é brincadeira, hein? É verdade. Você lembra detalhes de situações... Eu atualmente faço parte, modestamente, né, indicado pelo então presidente da Fundação de Rotariana dos Barros Pimentel. Barros Pimentel, nosso grande. Eduardo Barros Pimentel foi quem sucedeu o grande presidente José Hermílio de Moraes Filho. Sim. José Hermílio de Moraes Filho foi presidente da Fundação de Rotarianos, que realiza a maior obra educacional do mundo na área do Rotary Club, né? O José foi presidente de 1967 a 97. Foi impressionante a gestão dele, o desenvolvimento... 30 anos de dedicação. Muito progresso. Fora o tempo que ele foi, foi secretário, foi tesoureiro, ele tem 44 anos de dedicação à fundação. Sucedeu o José Hermílio Eduardo de Barros Pimentel, que foi presidente agora até o ano passado. Agora ele foi sucedido pelo governador Narid Chicane, que é o sucessor do Pimentel. Mas eu me referi ao Pimentel porque o Pimentel me indicou para ser o curador do Museu Armando de Arruda Pereira, um colaborador do Museu Armando de Arruda Pereira, que é todo o acervo do Rotary desde 1923, que está localizado lá no edifício Rotary, na Avenida Higienópolis 996, onde é a sede do Colégio Rio Branco. Esse prédio foi inaugurado, Sérgio, foi o primeiro prédio construído no mundo. Só nos Estados Unidos é que havia um, que era a própria sede mundial do Rotary, o Honor Rotary Center, para ser uma finalidade do Rotary, para ser uma organização para trabalhar para o Rotary. Então isso foi construído pelo engenheiro Leandro do Prey, pelo grande Álvaro Machado e pelo grande Eurico Branco Ribeiro, que foram um dos fundadores da Fundação de Rotarianos de São Paulo. E então esse prédio foi inaugurado no dia 22 de outubro de 1960, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e o mestre de cerimônia da inauguração desse grande evento foi o nosso antigo jornalista, amigo de saudosa memória, Murilo Antunes Alves. Então, desde 1960, e isso serviu de exemplo para que no mundo inteiro, então, os clubes, né, as unidades rotárias, se congregando no mundo inteiro, começaram a se interessar em construir uma própria sede. Mas a primeira sede, depois do Rotary Mundial, foi construída aqui em São Paulo, inaugurado, como eu disse, em 1960. E aí está o Rio Branco, que depois progrediu muito mais, né? Tem vários. E se estendeu, sobretudo, lá para Cotia, onde um rotariano também chamado Niso Viana,
E, quando se comemora hoje os 90 anos do Rotary Clube de São Paulo, seria assim uma injustiça se não se citasse o grande Nísio Viana, que ao lado do seu irmão Genuíno Viana, fizeram uma doação em 1946 de 100 mil metros quadrados na sua grande gleba que ele tinha, que mais tarde ele ia se tornar da Granja Viana, né, no loteamento da Granja Viana, na altura do quilômetro 24 da Raposo Tavares, onde depois tem lá o centro profissionalizante do Rotary, e tem também lá agora as faculdades de Rio Branco, que no dia 29 de outubro próximo passado foi inaugurado o novo prédio para a ampliação das faculdades de Rio Branco, já que tem também uma unidade em São Paulo, um campus na Lapa, né? Então agora o Colégio Rio Branco não é mais o Colégio Rio Branco tradicional de tantos anos, continua sendo isso, mas agora também... Boa qualidade, agora tem um curso superior. Curso superior, uma faculdade... Quais são as matérias? A caminho da universidade são tantas, né? De Direito, administração, economia, contabilidade, informática em vários aspectos, cinema, televisão, é fantástico. Que bacana. E, portanto, falar do Rotary, como você salientou, se você me permitisse, Sérgio, por favor, lembrar da Madre Teresa de Calcutá, sim, que ela é considerada a mais aplaudida oradora de uma convenção do Rotary Internacional. O Rotary Internacional convida grandes personalidades, Nelson Mandela, a grande atriz Maya Farrow, que foi portadora do vírus da polio, você falou em polio, né? Essa é a fotografia que eu fiz, uma fotografia com uma máquina Yashica, com um pouquinho de... lá no Anhembi, era junho, estava chovendo em São Paulo, então a fotografia não é de grande qualidade técnica, mas de conteúdo maravilhoso. Essa fotografia percorreu o mundo, assim como a frase que ela cunhou lá, Sérgio Redó, essa é importantíssima. É importantíssimo, que o mundo que precisa é de muito amor, fraternidade. Ela contou das suas obras, o testemunho de sua vida cristã e de sua vida de assistência aos necessitados. Mas ela cunhou uma frase, porque havia 300 jornalistas do mundo inteiro em 1981 em São Paulo, nessa convenção. Que ela falou que mais... Aqui, olha, mostrar a convenção, ó. Essa é a foto oficial. Essa é a foto oficial do evento. É uma das fotos mais emblemáticas do mundo Rotário. Jamais se conseguiu uma foto aqui em virtude o pavilhão de exposições do AMB. Sem nenhuma coluna. Colunas, 72 mil metros quadrados de área coberta, que é o pavilhão de exposição. E tinha lá 19 mil pessoas sentadas. 19 mil pessoas sentadas. Exato. E um palco. Onde ela fez uma palestra de aproximadamente 1 hora. Né? Ela não falou muito, ela falou 35 minutos e foi aplaudida 9 minutos. E ela cunhou essa frase: foi aplaudida 9 minutos. Doar até doer. Porque ela disse que amar é mais fácil, né, Sérgio? Amar o amor de mãe, de pai, de filho, familiar, o amor da esposa, o amor que nós temos. Isso deve ter uma obrigação, nós amarmos. Mas que doar, e que a doação, e doar sem doer, nós precisamos amar muito, né? E essa frase foi muito usada, não só como naquele momento, mas como ficou emblematicamente para sempre, como um dos grandes momentos de uma tribuna rotária. E o símbolo maior do Rotary é, além do sino da sua... que é idêntico. A saudação dos pavilhões. E mesmo no mundo inteiro, em 200 países ou regiões geográficas, o Rotary foi fundado em 1905, né, na cidade de Chicago, e logo se espalhou... Por 3 pessoas. Por 4, né? 4. Conta a história aí que é legal. Bom, são 4. Era um engenheiro de Minas... o Paul Harris era advogado, um engenheiro de Minas. O Paul Harris, por isso a medalha. Paul Harris era advogado. Por isso a medalha Paul Harris. Isto. Olha, que legal. Um engenheiro de Minas, um alfaiate sim, esses 3, né? E que iniciaram, né? Um engenheiro de Minas, o alfaiate e um advogado. Exatamente. Sempre tem que ter um advogado, viu, gente? E o quarto... Fundamental ter um advogado. E um quarto que era o comerciante de carvão. Isso. De carvão, que chamava não vamos contar a história do Rotary, porque a gente tem que contar a história do carvoeiro. Mas não é o carvoeiro, o Rotary começou com essas 4 profissões, porque o que é o Rotary?
é um corte transversal da sociedade, né? O Rotary tem todas as profissões, né? Entendi. Todas estão lá representadas. Um engenheiro de Minas, um advogado, um alfaiate e um carvoeiro. E um carvoeiro, um comerciante de carvão, que naquele tempo se usava carvão em Chicago, né? Sim, lógico. Para o aquecimento e para lares, para fazer utensílios. Calefação. Exatamente. E então o Paulo Eres, ele até... O Rotary é uma entidade pensada, eu sempre digo isso e acham que é exagero, no século XIX, porque ele foi, em 1894, 95, o Paulo Eres já tinha todo o esquema e toda a logística do Rotary na sua cabeça. Sim. E ele ficava andando lá no gelado Lago Michigan, sim, e não teve coragem nunca de levar essa sua ideia do que seria o Rotary, o seu formato e a sua... E a maneira que ele iria interagir num mundo moderno, que seria no século XX, porque ele não gostaria de levar a apresentar e ser vencido na sua ideia. Então ele demorou, como ele disse, muitos anos. E só em 1905, então, que ele convidou esses 4 amigos para fazer a sua primeira reunião lá no dia 23 de fevereiro de 1905. Então o Rotary foi pensado, foi fundado no século XIX, desenvolvido muito enormemente, de uma maneira fantástica no século XX. No Brasil começou em 23, em 24 em São Paulo, mas o grande desenvolvimento, o grande boom do Rotary na cidade de São Paulo foi justamente com o crescimento da cidade. Essa história de que São Paulo não para, né? Como é que era aquele ditado? É. São Paulo... não para de crescer. Isso. Então foi nos anos 50 que começou então o primeiro clube adicional, que é o primeiro clube anexo, o primeiro clube adicional, o primeiro clube formado pelo Rotary Clube de São Paulo, em 1951, que foi o Rotary Clube de São Paulo Leste, da Zona Leste, que foi fundado pelo um dos mais inteligentes, um dos mais saudosos e qualidade de rotariano inimaginável, que sim, foi o Nicolau Filizola. Nicolau, o grande Filizola, das indústrias Filizola, de balança. Exatamente. E o Filizola foi quem criou... Parente do nosso amigo, você sabe, do Durso, do Luiz Flávio Borges Durso. Ah, não sabia. Não sabia. E o Filizola foi... A esposa do Durso. Exato, justamente com aqueles grandes... E foi nessa época que entrou, nos anos 50, um grupo de empresários, sim, fantásticos, como Antônio Hermílio de Moraes, como José Hermílio de Moraes Filho, como Mário Amato, Aldo Bardella, já havia... Meu sócio, Maurício Amato Filho, o pai dele, Dr. Maurício Amato, criminalista do mais alto nível, formado pelo Largo de São Francisco, meu sócio também, o Maurício Amato Filho, primeiro da classe na turma dele, enfim, foi um brilhante advogado e é um brilhante profissional, nós já estamos juntos há 6 anos, e ele tem vínculo também com a família Amato, né, do Mário Amato. Sem falar do José Hermílio de Moraes pai, né, o senador que foi quem... Por Pernambuco, pelo estado de Pernambuco. Exatamente, foi quem assimilou e quem passou essa ideia de Rotary para os seus filhos, né? Porque, claro, foi através do pai que esses rotarianos ingressaram também no Rotary Clube de São Paulo. O Rotary Clube de São Paulo também tem... o Rotary tem muitas parcerias com a igreja, né? Muitas, com todas, o Rotary assim se preocupa muito com a interreligiosidade. Entendi. É o criador, não é? Entendi. Até escrevemos... Aceita todos, até outro dia... respeitando a convicção religiosa de cada um. Um artigo publicado na Gazeta de Pinheiros e nos demais jornais, um pronunciamento feito pelo Papa Francisco, no início desse ano, quando ele recebeu no Vaticano os embaixadores credenciados no Vaticano. Os embaixadores, porque o Vaticano é um Estado. Sim. Então, todo início do ano há uma reunião... Estado que tem um presidente, que é o Papa. É o Papa. E ele recebe esses embaixadores credenciados na Santa Sé. E para um almoço, para uma reunião. E então o Papa Francisco mostrou por que veio mesmo, como ele quer revolucionar e colocar em prática o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II que muitos prelados e muitos amigos da igreja, e muitos leigos, quando se comemorou aqui na PUC, em São Paulo, os 40 anos do Concílio Vaticano II, que foi o maior documento da igreja, que foi
que foi pensado e foi organizado e foi estudado e aprovado, foi iniciado pelo Papa João XXIII, que muitos reputam o maior Papa de todos os tempos através do concílio, mas esse concílio foi, digamos assim, ao longo do tempo um pouco congelado. Muitos presbíteros alegavam que ele era muito... vamos esperar, vamos aguardar mais um pouco. A igreja é muito cautelosa, então esse passo foi muito lento, né? E agora o Papa Francisco quer colocar o concílio e tudo o que essas manifestações populares de igualdade, de pobreza, de uma igreja que tem as suas origens e amai-vos uns aos outros, conforme preconizado pelo suave Nazareno, ele disse nessa reunião, então, que não quer ficar refém da cúria romana. Eu não quero ficar, e afirmou de uma maneira assim muito forte, eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com os meus últimos, com os papas que me antecederam, que foram... Não iludidos, mas que foram muito paparicados, né? Que foram muito idolatrados, foram muito de uma maneira assim indevida, foram assim elogiados demais, paparicados, que ele não quer isso para ele absolutamente. E então que no sentido dele divulgar mais a Igreja Católica, desculpa, a igreja apostólica romana, e ele afirmou, Deus é um só, nós não podemos também achar que Deus é católico. Olha que afirmação fantástica. Ele falou isso em janeiro. Deus não é católico. Deus é um só, uno. É um só, quer dizer, ele teve muita coragem em falar isso lá de uma forma muito forte. E nós fizemos porque o Deus, ele pode ser e estar em todas as religiões. Exato. Aliás, ele está em todas as religiões. É isso que ele quis dizer. E cada um interpreta ela da melhor forma. O que você, na verdade, precisa contemplar é o caminho e a forma de chegar a Deus. Não é? Exatamente. Isso que é importante. Então, esse Deus que o Rotary trabalhou, preconiza, né? Porque o Rotary não quer que nas suas reuniões e nas suas atividades tenha religião política, ou discussões esportivas muito ferrenhas, não é? Muito entusiasmadas, sobretudo religião e política. Mas isso não quer dizer que o bom rotariano não possa cultuar a sua própria religião e defendê-la nos limites possíveis do Rotary e praticá-la e ser testemunho dessa religião, né? Assim como na política também. Sim. Nada impede que ele possa ser um bom representante, emanando lá do Rotary, ser um digno representante, ocupando cargos públicos, né? Se bem que os rotarianos que quiseram ter alguns cargos reeletivos não tiveram muito sucesso, né? Porque algumas dificuldades, algumas interferências eletivas, não tiveram esses cargos majoritários, né? Os rotarianos não tiveram muito sucesso. Você se lembra? Lembro, Antônio Hermílio mesmo foi candidato a governador. Foi governador do estado e ele estava muito bem representado. Ser eleito e acabou ganhando. E ficou em terceiro lugar. Foi quando ele não quis mais. Coercia em primeiro lugar, o Maluf em segundo e o Antônio Hermílio em terceiro. Isso, exatamente. Então tem alguns aí, e por aí em outros estados também, muitos rotarianos. Tem lá tem um exemplo, acho que o único significativo é o antigo governador Lomanto da Bahia. Esse é meu grande amigo. O Lomanto também é o decano dos governadores. Antônio Lomanto Júnior. Exatamente, ele é o decano dos governadores brasileiros. Ele chama-se Detinha. Você é impressionante. Dona Odete impressionante. Lomanto. Ele é o governador, sabe, o Rotary tem os governadores, como nós falamos agora do Cláudio. 4 filhos. O Leur Lomanto, que é deputado federal. Isto. Que foi deputado federal. E o Lomanto foi governador nos anos 49, eu conheci 50. ele em 80. Então já ele idoso, então foi governador do Rotary e governador do estado. E conheci através dele também um outro senador da Bahia, que é o Alaor Coutinho. Não. O Alaor Metzar Coutinho é esse grande médico, não é, do aparelho reprodutivo e tal, que mexe com genoma, com essa parte dos genes, não é, para reprodução humana.
Alaor Metsa Coutinho. Aqui, eu posso falar um pouquinho do bairro do Sumaré? O Sumaré é o bairro onde eu moro, onde eu fui aos 10 anos de idade. Meu papai construiu uma pequena casa, ele tinha um armazém, que o meu avô, um armazém na rua Coronel José Eusébio, que é aquela rua ao lado do cemitério Consolação. E ali, em virtude das contingências do final da guerra, da Segunda Guerra, ele fechou o estabelecimento. Aí os irmãos ficaram desamparados, cada um pegou o seu caminho, e o meu pai foi lá parar na rua Alves Guimarães. Sim, lá em Pinheiros. Essa Alves Guimarães começa na Avenida Rebouças. Isso. Mas ela passa pela rua Arthur Azevedo, tudo, a rua Teodoro Sampaio, Cadero Coveiro, ela termina na Heitor Penteado. Isso. Quando o Heitor Penteado ali não tinha saída, terminava em Barranco, certo? Sim. Era que ele terminava, que era chamada Estrada do Araçá. Sim. Então, lá com Casa do cemitério. É o cemitério. E ali eu tinha duas famílias que administravam aquela área, que eram os Debones e os Patelas. E ali era uma chamada Chácara do Bispo. Foi onde o comendador Antônio Neves, que era aqui de São Paulo, doou para a igreja do Sumaré uma parte da sua área que ele tinha aqui no Sumaré, Vila Madalena, essa área ia desde aqui da Avenida do Dr. Arnaldo, passando pelo cemitério de São Paulo, e ia até o chamado Areião, lá na Avenida Rebouças. E ele mandou que o Frei Inácio Gol, que foi o fundador da paróquia Nossa Senhora de Fátima, o primeiro santuário também construído no mundo depois de Portugal. Portugal, as aparições de 1917, né, dos 3 pastorinhos. Sei. E depois, então, foi inaugurada aqui em 36 uma pequena capela. E construída depois o santuário, que foi inaugurado em maio de 1940. E voltando aqui no bairro, esse bairro tem uma característica de artistas. Sei. Porque aqui no bairro que foi Assis Chateaubriand, iniciou a Tupi Difusora. Assis Chateaubriand foi dos diretores da API, da Associação Paulista de Imprensa. Pois não, e que construiu aqui no bairro do Sumaré. O maior empresário de comunicação, um dos maiores do mundo. Dos diários associados. Mais de 120 empresas. Exato, e ali ele também já tinha parcerias com os padres do Sumaré, os franciscanos, e lá havia nessa área onde esse comendador entregou e doou essa área para a Igreja Nossa Senhora de Fátima, era a Chácara do Bispo. Sérgio Godó, naquela época, no final de 1998, 99, 1910, 1920, ali era uma área que tinha um capim-gordura de origem holandesa, onde pequenos sitiantes tinham um plantel de gado, de vaca leiteira holandesa, que produzia um especial leite tipo A, que era já colhido esse leite, já era trabalhado esse leite e colhido, né, naqueles tubos enormes, né? Isso nos anos 20 e 30, com aquelas carroças puxadas a burro, a cavalo e tudo isso. E ali essas famílias construíram toda aquela área e eles depois lotearam através da empresa Itaoca o loteamento dos Jardins das Bandeiras, que fez a conexão entre o Rio Verde. Eu gostaria de falar do Rio Verde, que é um rio que está canalizado sobre a rua Abeguaria, que é conhecido como Abeguária, de uma maneira errada. Já viu falar dessa rua? Sim, Abeguária. Abeguária, mas não é Abeguária. É Abeguaria. Abeguaria, o que é Abeguaria? É um lugar onde se guarda ferramentas agrícolas. Então as famílias Patela e as famílias Debones eram os administradores, né? Eram os gerentes que cuidavam com os hortelões, com o pessoal da agricultura para cuidar desse leite. Entendi. E ali, com o tempo depois, muitas famílias foram regiamente premiadas em trabalhar no Santuário Nossa Senhora de Fátima, como pessoas que tiveram uma doação muito grande na parte de liturgia, na parte de organização social da igreja, nos estatutos segundo o Concílio Vaticano II, e por que não também nessa parte dessa igreja casamenteira, que é a Igreja Nossa Senhora de Fátima, é uma das igrejas mais importantes e que tem mais casamentos em São Paulo. Né? Nós temos, eu estou vendo aqui, nós temos ali aquele material. Eu gostaria de entregar para você, se você me permitir, ao Sérgio Azevedo Redó, ofereço com admiração
Parabéns pelo talento nato em comunicação. Muito E a obrigado. data de hoje para você. E uma outra dedicatória. Olha, síntese e paradoxos, que eu acabei de falar, do professor Sérgio de Castro, também é mérito conhecedor da ciência do jornalismo, trabalho como grande comunicador e um homem que se dedica há mais de 45 anos para o Rotary Club de São Paulo e vai realizar agora no ano de 2015 A convenção. a Convenção Internacional do Rotary. Os dois mentores, os principais colaboradores, Sim. organizadores desse evento, são dois ex-diretores do Rotary Internacional, brasileiros. Brasileiros. Né? Eles são o chairman e o presidente. No Board Internacional no do board, Rotary. que é o José Alfredo Pretoni, do Rotary Club de São Paulo Sul, e José Antônio Figueiredo Antiório, do Rotary Club de Osasco, que são Meu grande amigo, nos ombros deles é que recai toda a responsabilidade dessa organização, onde estará prevista a presença de 40 mil pessoas. Há quem diga, entre aspas, que isso é uma obra de gigantes, é uma obra para heróis gigantes. O Antiório é educador, né? É educador. Dono do Colégio Anchieta, lá em Osasco. Diretor do sindicato. Diretor do sindicato dos estabelecimentos de ensino particular de São Paulo. Já fui advogado. Ele também é uma figura muito importante da Associação Cristã de Moços, onde também o Rotary também tem muitos vínculos com as associações cristãs. Aliás, são entidades gêmeas quase, né? E outro livro, Sérgio. Esse livro mostra um pouco o Rotary, maior organização de serviços do mundo, e momentos interreligiosos. Abraços. E agora aqui eu queria mostrar para você. Servir sem medir. Aqui nós... Aliás, eu adorei a frase da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Que está na contracapa. Doar sem doer. Está aqui. Eu coloquei 4 frases legal. que você poderia dizer que norteia esse livro. Então vamos falar. Fala dessas frases. Doar até doer. Então é fundamental doar até doer. Você até doer. Faça. É importante quando dói na alma, dói no bolso, dói na. Doar até doer. Quer dizer, sem restrições, sem limites. E Platão é meu amigo, mas a verdade é ainda mais minha amiga. É o que procuramos de Aristóteles. fazer. Aristóteles. Aristóteles disse para Platão. Sim. Isso é fundamental. Platão, você é meu amigo, mas a verdade ainda é mais minha amiga. Isso é o que o Rotary preconiza. Subentende-se que sim, né? Lutamos para isso. Por que perdoar se nunca fui ofendido? Exato. É uma expressão altamente filosófica. Gandhi, não é? Mahatma Gandhi. Imagine, o que ele foi... Libertador da Índia. Ele foi vilipendiado, massacrado, humilhado e fala isso. Morreram milhares de soldados. E ele acha que não foi ofensa. Exatamente, não foi ofensa. Fantástico. Até porque a liberdade não tem preço. E o que ele sempre buscou foi a liberdade. Né? A frase também do próprio Mandela, Nelson Mandela, né? Quando no auge, né, ele já estava preso há mais de 20 anos, 15 a 20 anos e tal, ficou 30, né, preso. O presidente, não sei se o de Klerk, algum dos presidentes lá da África do Sul, pediu para um mensageiro falar para o Mandela, né? Olha, avisa o Mandela lá, o cara já está preso há tantos anos, já mudou, a África do Sul já está muito melhor, a gente já está reconhecendo alguns direitos dos negros e tal. Pede para ele, não é? Negociar com a gente, nós queremos conversar com ele e tal. E ele mandou responder ao presidente, né? Que um homem preso em suas liberdades não podia negociar com ninguém, né? Ou seja, me solte que eu vou negociar, né? Mas aí ninguém queria soltar. Porque aconteceu exatamente o que ocorreu, né? Quando soltaram o Mandela, ele teve a oportunidade de criar, não é, ou estabelecer, né, a democracia na África do Sul. E a mesma coisa o Gandhi na Índia, né? Enquanto estava sob os domínios dos ingleses, não tinha como ter liberdade. E aí morreu um monte de gente, e mesmo que tenha morrido, ele disse, pela liberdade vale tudo, né? E hoje a Índia está aí, né? Um país continental. E a capa é completada com uma frase do nosso Criador. Do Suave Nazareno. Do Suave Nazareno. Não vim para ser servido, mas para servir.
Não vim para ser servido, mas para servir. É verdade. Essa frase também foi colocada no primeiro... eu, quando comecei a trabalhar como office boy da revista Vida Rotária, no ano de 1953, eu entregava revistas. A revista Vida Rotária, né? Entregava no centro de São Paulo. Né? Você, na verdade, é um dedicado, né? A redação da Vida Rotária era no Largo do Tesouro. Essa rua é tão antiga, porque agora até já mudou de nome. Não é mais, porque tem a Rua do Tesouro e a Praça, o Largo do Tesouro, que mudou de nome. Agora chama-se Praça Manuel da Nóbrega, que é ao lado do pátio do colégio, né? Lá no Marco Zero. Atrás da Praça da Sé, ao lado da ladeira Porto Geral. Ali era o cartório Adalberto Bueno Neto. Adalberto Bueno Neto, eu não posso deixar de citar também, que foi quem assinou a minha carteira profissional como funcionário do Rotary. Em 1953. Ele era presidente do Rotary de São Paulo? Não, ele era editor da revista. O Adalberto Neto foi quem comprou os terrenos aqui na Avenida Higienópolis. Ele foi encarregado, não que ele comprou para ele, comprou em nome da fundação, para a fundação de Higienópolis. Ele comprou em 1953. Para fazer o Colégio Rio Branco. Comprou em 53, no 4º centenário de São Paulo. Sim. Com a presença do presidente do Rotary Internacional, que era um uruguaio, chamado Joaquim Serratosa Sibios. Ele esteve aqui e fizeram então o lançamento da pedra fundamental em 54. E o prédio, como eu já disse, foi inaugurado 6 anos depois, demorou 6 anos para construir. Olha. Foi inaugurado em outubro, com a presença do presidente Juscelino. O Rotary também tem muitas parcerias em todo o mundo. Agora nós vamos falar do final da Poli. Praça chamada Jurema. Nós estamos falando antes eu queria falar um pouquinho da Poli, porque a Poli é o marco. É a notícia da hora do Rotary. Então tem várias celebridades que estão emprestando a sua imagem no mundo inteiro. Para quem acabou de pegar o nosso programa, fale a respeito da importância do Rotary Club Internacional É um programa que o Rotary tem há 25 anos, que foi iniciado no mundo inteiro para a erradicação da polio no mundo inteiro. 99% já está, nós temos, no Brasil já está erradicada a polio, já temos certificado da Organização Mundial de Saúde há 15 anos já. Mas alguns países ainda tem lá um pouquinho na China, no Paquistão. É a gotinha que salva. É a gotinha do nosso querido Sabin. E nós estamos fazendo um gesto simbólico no mundo inteiro, que falta só um pouquinho. Então as nossas celebridades, como aquela modelo Isabel Fontana, Michel Cheló, o Didi Santana, meu Deus do céu, o Renato Aragão, que agora está bem adoentado, todos eles emprestaram a sua imagem internacional, inclusive Bill Gates, né, que a gente tem uma parceria fantástica, que o Bill Gates é o maior parceiro do Rotary para esse projeto mundial. Não é à toa que é um estadista, né? E provavelmente, então, em breve, né? Se Deus quiser, em breve, a Organização Mundial de Saúde poderá atestar que o Rotary contribuiu, né? Para erradicar o Rotary contribui a polio no mundo inteiro. No mundo inteiro. Seria a mais notícia. Então, End Polio Now, que é a notícia desse momento. E como, fim da polio agora. E como um dos assessores de imagem pública no Brasil, somos 6 no Brasil inteiro, indicado pela diretora Célia Giai. Célia Giai é uma argentina que atualmente é a diretora do Rotary Internacional, que sucedeu o nosso José Alfredo Pretoni. O José Antônio Figueiredo Antiório. José Antônio Figueiredo Antiório foi o nosso mais recente brasileiro diretor do Rotary Internacional, que fez uma gestão maravilhosa, que ficará para sempre na história do Rotary. Mas voltando aqui no bairro do Sumaré, essa família Patella e as famílias De Bonis, eles administravam essa área que eu disse, desde o espigão aqui, da Avenida Doutor Arnaldo Oscar Freire, até o cemitério ali, até o final da Avenida Rebouças. E o meu sogro era funcionário desse proprietário que administrava e que fornecia, era uma cooperativa, e que plantava esse capim gordura, que era um capim Isso gordura, quando foi, hein? 1910, 1920, Puxa 1930, vida, né? E lá ele criou a sua família. Nas adjacências que nós falamos agora, na Rua Alves Guimarães, Capote Valente, João Moura, que não tinha saída pela Heitor Penteado. Ali era uma pequena estrada de terra que começava na Doutor Arnaldo e era chamada Estrada do Araçá, que terminava
No cemitério. Mas, não, ia direto e terminava na Avenida Pompeia. Avenida Pompeia. De tal sorte que ali já era um matagal enorme para a gente ir, por exemplo, lá para Aurélia, e lá para Lapa, para Vila Hamburguesa, para aqueles lados do alto da Lapa, não tinha acesso pela Heitor Penteado ou pela Serra Corá. Ou íamos pela Francisco Matarazzo ou pela Estrada da Boiada. Não tinha jeito, tinha outro para pegar esses dois extremos. Porque ali era realmente, inclusive quando o meu pai mudou com essa cabeça privilegiada, a Estrada da Boiada atual é o quê? A Avenida Diógenes Ribeiro de Lima. Então, e quando nós fomos mudar para lá, até o meu pai recebeu os amigos dele aqui da Consolação, mas como lá no Sumaré, ali é a fazendinha, ali é a fazenda, é uma fazenda em São Paulo, é tudo mato. Entretanto, logo depois houve esse grande desenvolvimento, sobretudo com esse carisma que o bairro tem de ser religioso e de ser também, de ter uma história de artistas, né? Porque lá na colina do Sumaré foi quando, em 1950, Assis Chateaubriand, como você já disse, inaugurou a primeira transmissão de televisão em São Paulo, né? Que está até hoje lá. Está até hoje. Depois, agregando outras ainda. Depois teve a MTV, depois teve o Silvio Santos, que tem lá o SBT também, pela sua localização. Do bairro do Sumaré, da colina do Sumaré, até o Anhangabaú, Sérgio Rodar, a gente vai descendo, parece que não, vai descendo aqui, a Avenida Doutor Arnaldo, um pouquinho mais para Doutor Arnaldo, aí a gente chega no espigão na Avenida Paulista, aí começa a descer a Consolação, e a Consolação desce, depois desce, vai descendo, né? O cemitério Consolação, e está sempre descendo, né? Aí quando chega mais lá embaixo ainda, em frente à biblioteca, Sérgio, ali tem a Rua Quirino de Andrade, não tem? E ali então ela tem lá, para chegar, mais uma descida, dá 145 metros. Essa descida. Do Sumaré, da Avenida. Do Pico do Sumaré até o rio Anhangabaú, que está canalizado. Então temos essa diferença de nível. Altitude. Exatamente. Olha, aqui tem uma fotografia como era Heitor Penteado em 1940, onde é esse próximo dessa praça. Por que essa praça aconteceu? Graças ao meu contato com o Rotary. O Rotary me permitiu que eu conhecesse e tivesse uma intimidade muito grande de relacionamento com o grande vereador Paulo Frangi. Sim. Paulo Frangi. E o Paulo Frangi, muitas atividades rotárias, rotariano que ele é também, do Rotary Clube de São Paulo, Alto de Pinheiros, embora ele não tenha tempo de frequentar. Sim. Como você, né, tem outras atividades, não foi possível permanecer. Mas eu ainda continuo. Mas como dizia o Mário Amato, eu não fiz uma carreira muito grande no Rotary. O número 1, o Mário Amato, ele sempre disse, não fiz uma carreira, porque tem uma carreira natural de presidente, de comissões, de atividades, mas ele falou, mas eu levei, sempre disse Mário Amato, em seus discursos, em suas atividades no Paulistano, no Indiano, na Fiesp, nos sindicatos, ele sempre disse que ele levava o espírito do Rotary nos seus discursos, na sua maneira de se expressar e na sua vontade de servir. Ali ele sempre tinha também a possibilidade de citar o Rotary. Então essa praça foi uma homenagem que a Prefeitura de São Paulo e a Câmara Municipal de São Paulo prestou à minha esposa. Faleceu em dezembro de 2005. Nós estivemos juntos durante 52 anos. Uma vida de amor. 2 filhos e 3 netos. Ai, que lindo. Mas o Jurema, uma doença pertinaz, o que aconteceu? Ela foi muito importante na Arquidiocese de São Paulo. Na Igreja do Sumaré, como soprano, como professora de música, teclado e piano. E também foi uma excelente conhecedora da Bíblia. Ela foi o que nós chamamos na parte religiosa, estudiosa e catequista padrão. Catequista padrão. Lá na Arquidiocese, com Dom Paulo, Concílio Vaticano II, ela foi muito estudiosa e transmitia para as outras pessoas, para as crianças na catequese, não só na Igreja do Sumaré, mas em várias regiões, em outras cidades. E em reconhecimento a Jurema e a família dela dos Patelas, como eu disse, que trabalharam na terra aqui nessa região, o currículo permitiu que o Paulo Frangi fizesse esse projeto. E o projeto, felizmente, foi aprovado por unanimidade na Câmara. E no dia 13 de maio, um dia das mães, num domingo muito chuvoso, foi inaugurada essa praça, que está na esquina, é uma praça muito pequenininha. Sei. Na esquina da Avenida Doutor Arnaldo com
a rua Oscar Freire, Sim. a 300 metros da igreja Nossa Senhora de Fátima, onde ela... Isso foi uma felicidade, um presente de Deus, uma coisa maravilhosa. Mas o mais impressionante é que aqui... Eu mostro aqui, eu contei essa história, vou deixar com você, Sim. que é a história desse amor à comunidade, de amor à igreja e de amor à família e o nosso amor também, que nós temos recíproco. E aqui está o Rio Verde, que é aqui entre a rua Abeguaria, que eu me referi, entre o Sumaré e a Vila Madalena, tem esse Rio Verde, que o pessoal fala Córrego Verde, que foi agora, ele foi motivo de enchente agora mesmo na última chuva ontem, a Vila Madalena foi toda inundada, os carros foram carregados na rua Girassol, por causa desse e a rio. Adjacência por causa desse rio, porque ele foi canalizado há muitos anos e ele é muito pequeno, então a caixa estourou, não permite, e sempre tem aquele... E o mais importante, Sérgio, eu vou terminar dizendo isso com bastante satisfação, que foi um presente de Deus mesmo, porque essa praça está localizada a 300 metros da igreja, onde houve uma dedicação integral Sim. a ela, mas também 300 metros da casa onde ela nasceu, da rua Alves de Guimarães, em linha reta ali pela Capote Valente, Sim. e a rua Alves de Guimarães, e essa praça está lá então, que é cuidada pelos escoteiros, os escoteiros aqui de uma região do Sumaré que fazem isso. E a Jurema dedicou isso muito intensamente a plantio de árvores, meio ambiente. Aqui está ela, por exemplo, liderando os passeatas, reivindicações para Vamos mostrar aqui, eu poupar árvores. Sua esposa está aqui, ó, bem nesse livro. Oh. Ela está aí. Vou pegar uma foto melhor ainda, ela está aqui. Mas talvez você tenha aqui uma fotografia dela. Que no meu segundo livro foi quando ela faleceu. Você tem aqui que eu fiz um artigo, está aqui, Sérgio, aqui acho que é melhor. No outro livro, aqui está um trabalho que eu fiz. Mostra aqui a saudosa Fada Risonha, professora porque realmente Jurema, esposa do nosso querido entrevistado, meu querido xará, doutor Sérgio de Castro. E essa praça nós estamos cuidando... Um homem que com a sua trajetória, o seu trabalho, que Deus continue iluminando a alma dessa mulher que... Conforme você disse, além do amor que vocês viveram juntos, dos filhos que foram frutos desse amor e agora dos netos. Não é? 3 netos. 3 netos, né? Que lindo, bens a Deus. 2 meninas e um menino. Que legal. E essa vida dedicada ao Rotary, né? Realmente. O Rotary, na verdade, ele tem na sua constituição, como um clube de serviços, não é? Um dos mais importantes, não é? Institutos, um dos mais importantes uma das mais importantes organizações não governamentais do mundo, se não eu acho que é a mais importante, né? Em termos de prestação de serviço, de união, não é? De congraçamento de esforços, não é? De relacionamento humano. O Rotary é reconhecido como a maior organização mundial de serviços voluntários, quer dizer, é uma organização de serviços voluntários do mundo. Não tem nenhuma que seja tão... Existe, talvez não, né? O senhor sabe dizer quantos rotarianos tem no mundo inteiro? Tem 1 milhão e 200, nós não somos uma grande quantidade. Sei, mas a prestação de 1 milhão e 200 mil. No Brasil tem 55 mil, estamos aí para quase 60 mil. 60 mil rotarianos. E nós temos 38 distritos. Mas só o fato de ter erradicado a poliomielite no mundo veja, como algo de tão significativo. Como mudou o Rotary, assim, no aspecto de extensão, né? Porque o Rotary era poucos clubes, né? Quando foi inaugurado, como eu disse, quando foi fundado em 24, o Rotary Clube de São Paulo tinha 40, 50 sócios. Em 1974, não sei se você lembra do grande Durval Rosa Borges. Durval Rosa Borges foi assim tem o laboratório Durval Rosa Borges, que foi o primeiro laboratório credenciado no Brasil que prestando serviços para o INPS. Exato. Que era o primeiro serviço contratado pelo INPS, foi o laboratório Durval Rosa Borges, que era então na rua 7 de Abril. Depois ele mudou para a Avenida Brasil, né? E o Durval foi presidente do Rotary Clube de São Paulo no 50º do Rotary Clube de São Paulo. Sim. Hoje o Rotary Clube de São Paulo tem 110, 120 sócios. Naquela época, Sérgio, tinha 500 sócios. 500 sócios. Por quê? Porque por que não tem mais tantos sócios? Porque, claro, houve uma mudança, desaparecimento, falecimentos, reestruturação, mas também aumentou consideravelmente o número de clubes, a tal ponto que tem quase os 3 distritos na área metropolitana de São Paulo, vamos ter logo mais
100 Rotary Clubes aqui, só na capital. E o Rotary cada vez mais está ansioso para trabalhar com a educação, com a saúde, com os idosos, novos projetos que com a juventude. Vocês têm o Rotaract? Rotaract, Interact, que faz é a esperança do Rotary, onde o Rotary semeia para que esses futuros, que venham a ser esses jovens futuros rotarianos. O Paul Lerner escreveu um livro em 1900, o único livro que ele escreveu. Deixa eu fazer uma pergunta. É esse seu emblema do Rotary? Aqui está escrito imagem pública. Imagem pública. Imagem pública, que é função que eu desempenho atualmente durante um ano. Eu fui indicado pelo Board de Rotary Internacional. Para ser um dos comunicadores do Rotary no Brasil inteiro. Os 3 comunicadores oficiais do Rotary mesmo, que vêm dos Estados Unidos, somos em 3. É o José Antônio Figueiredo Antiori, e o governador Hamilton Medeiros Silva, que é da Lapa, e eu. Quer dizer, e todos eles são governadores, que nós chamamos de ex-governadores, past governadores. Eu sou o único peão desses 3, né? Querido, você estava falando do Paul Harris, eu me interesso muito por ele. Ele escreveu, até porque é colega. O único livro que o advogado, o único livro que ele escreveu, ele faleceu 6 meses antes de sua morte. Ele escreveu o seu livro. Certo. Uma autobiografia? Uma autobiografia, contando a saga do Rotary e a sua vida, como jovem, como professor, como vendedor de mármore, como eletricista, como jornalista, e outras funções que ele teve na sua vida. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1968 no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e faleceu em Chicago, como eu disse, no dia 27 de janeiro de 1940. Que cabeça privilegiada. 27 de janeiro de 1947. Então, 6 meses antes de sua morte, portanto, setembro, outubro de 46, ele editou esse livro. E ele disse, então, entre várias frases importantes, a história dele, que isso vai ficar para sempre, até o último livro. Esse livro está esgotado. O último livro foi editado por Paulo Viriato Correia da Costa, que foi presidente do Rotary Internacional em 90-91, e agora está para ser reeditado. E ele deixou lá claramente assim uma frase muito importante, ou uma verdade, né, um pedido para os rotarianos do futuro, dizendo que os rotarianos do futuro haveriam de fazer muito mais do que ele fez. Faria que ele assim fez uma premonição, né? E ele fez uma profecia, dizendo que em 1947 os rotarianos do futuro fariam muito mais do que ele fez. É como, por exemplo, o tempo de trabalho no Rotary do Mário Amato. É realmente muito mais tempo do que Paul Lerner esteve em toda a sua vida. Ele é rotariano desde 1951 e ainda hoje, no 2015, ele, embora... Fez agora, recentemente, 91 anos. Não, Mário Amato tem mais. Mário Amato deve ter 94 ou 95. 95? Sabe por quê? Que eu conversei com um amigo meu que foi na festa do aniversário dele? Que foi assim, quando ele fez 90 anos, ele convidou 90 amigos. Isso, mas foi 5 anos atrás, lá no Paulistano, no almoço, na boate do Paulistano. E cada ano ele agrega mais um convidado. E agora já está no 94. Eu acho que está... Não, até 95 ainda estivemos lá. Mas agora o estado atual dele, de saúde, ele já não tem feito essa reunião. Mas quem sabe ainda ele retoma e vai, quem sabe ele chega no centenário. Meu querido amigo, e tenho certeza que o meu ilustre xará também haverá de passar do centenário. Muito obrigado, foi honroso a sua presença aqui, sua cabeça privilegiadíssima, dados importantes, falando sobre o nosso querido Rotary Clube Internacional São Paulo. Eu peço só escusas porque, né, no afã, na ânsia de transmitir o máximo possível no tempo do programa, talvez eu tenha atropelado um pouco, porque o pensamento é mais rápido do que as palavras. É verdade. Então, por isso eu peço desculpas. Não, mas você foi muito claro, didático, tenha certeza, sua comunicação foi perfeita. E eu vou deixar registrado aqui, como sempre nós fazemos, uma frase fundamental. E foi no decorrer da sua fala que eu tirei essa frase, já disse e vou reiterar. Conforme a nossa querida Madre Teresa de Calcutá dizia, amar é mais fácil, porém é fundamental doar até doer. Pense muito nisso. Muito obrigado, foi um prazer tê-los vocês conosco até esse momento. Sala de Imprensa se despede. Sala de Imprensa é um show de informações com ética, dignidade e profissionalismo.
Até o próximo programa.